na água da torneira e que eles são muito nocivos, né? O cloro, ele está dissolvido na água, mas ele é um gás. Então, entre nós, colocar um anticloro e paciência, dá no mesmo. Porque se eu esperar meia hora, um pouquinho mais, o cloro evapora, né? Só que há metais pesados, há flúor e há cloraminas. E a cloramina é estável, ela fica na água, né? Então é preciso remover essa cloramina, né? E as cidades estão usando cada vez mais, até porque tem muita seca, às vezes tem muita chuva, então a qualidade de água que a gente tem hoje não é tão boa e cada vez precisa de mais química para tratar a água, né? Então a gente tem que ter essa noção. E a melhor água para aquário é da torneira, porque ela foi esterilizada, ela foi filtrada, ela está todo um processo, né? O pH dela é corrigido. Aqui agora na torneira é alcalina, né? 7,8, 7,7. Então, por quê? Porque o estômago é ácido. Então, aqui deve ser igual ao Brasil. Tem uma portaria do governo que exige um parâmetro mínimo de água. Então, o que acontece? A água tem que ser alcalina, porque o estômago é ácido e tal. Então tem todo um trabalho em cima disso, né? Porque muita gente compra água e coloca no aquário, depois o peixe morre e fala assim, nossa, mas eu comprei água, como é que o peixe morreu? A pessoa fica indignada, porque comprou água, né? E na verdade já tem água boa, é só tratar ela. É só usar um condicionador de água, né? Então aqui eu tenho o cloro, o gás cloro, né? Se eu voltar na minha época do colégio, lá atrás, né? Na época da faculdade, eu tenho o núcleo e tenho os pares de elétrons, né? Só que esse átomo de cloro, ele tem os pares, mas tem dois sozinhos aqui, né? E a tendência deles é se juntar. O que acontece? Existem dois tipos de produto no mercado, os que são neutralizadores e os que são removedores. O neutralizador, ele cria uma cápsula, ele vai encapsular e depois ele libera o gás para o ar. Isso funciona? Funciona. Mas depende do quê? Da tolerância do produto e de quanto de cloro tem na água. Então, duas variáveis, né? Então, às vezes, quando chove muito, colocam muito cloro, ou o produto não suporta uma carga muito forte, então pode acontecer algum problema. Mas o que eu posso fazer também? Eu posso remover. Remover é cortar a ligação. Cortar a ligação é converter em gás e o gás evaporar. Então, ao invés de eu esperar, eu ponho um produto que instantaneamente vai converter em gás e remover. Então, não é mágica, é química, né? Mas a cloramina é um pouco diferente, porque ela tem cloro com nitrogênio ligado. Quando eu tiro o cloro, ele evaporou. Só que o que acontece? Se eu olhar em teoria o que é o pH é a quantidade de hidrogênio livre na água. Esse hidrogênio livre vai fazer o potencial hidrogeniônico que a gente fala, né? Então, quanto mais hidrogênio livre na água, menor é o pH. Por isso que o pH, o P é minúsculo e o H é maiúsculo. É um logaritmo. Esse hidrogênio livre na água, que faz o pH ficar baixo, ele está lá. Se ele se juntar aqui, ó, o que ele forma? Amônio. Então é comum as pessoas que têm um aquário usar um produto mais simples e depois de uma TPA, de uma troca parcial de água, ver o aquário ficar esbranquiçado. Porque o próprio condicionador fez uma reação química que ajudou a formar amônio no aquário. Os peixes ficam ofegantes, uns podem morrer, outros não. Com o tempo, a água vai clareando e aquilo vai retornando ao que era antes, né? Mas pode sofrer os peixes, você vai perder alguns deles, né? O que a gente faz? A gente corta aqui. Então o Prime ele vai converter a amônia num outro composto amoniacal, parecido com a amina. A amina não é tóxica para o peixe, mas a bactéria se alimenta. Então eu pego a água nociva do aquário e converto em alimento para a bactéria. Então essa é a parte mais importante, né? Então a gente tem aqui, ó, o Prime, ele remove cloro e cloramina, ele reduz a amônia por 24 horas, então assim, tudo vai ser proporcional, o aquário é em equilíbrio. Então, se eu tenho pouca bactéria e muito peixe, amônia. Se morreu bactéria e coloquei o peixe de uma vez, amônia. Então, eu tenho vários contratempos, porque como o ambiente é fechado e há muita variação, é importante ter uma boa filtragem biológica. No caso do Prime, se eu tiver um pico de amônia, eu posso colocar uma dose extra. E ele vai conduzir, ele vai transformar essa amônia em amina por 24 horas, que é o tempo do aquário se reequilibrar, né? Então a gente sempre fala para as pessoas, colocou mais peixe, aumentou a carga, talvez um pouquinho de Prime, uma bactéria. Porque sempre que eu tenho um problema no aquário, eu nunca posso focar o problema. Tem que focar o problema e a causa do problema. Aí eu resolvo de uma vez. Muita gente fica só no problema. Ah, tem alga, aquário plantado, né? Alga, e não vai na causa. E continua com alga. Obviamente
que a alga, ela não é um problema, ela é consequência de um problema. Então, muitas coisas é a consequência, né? Então, ele vai desintoxicar amônio e nitrato, ele vai estimular o peixe a produzir a mucosa protetora. Muita gente fala assim, o peixe é muito delicado. Ele não é delicado. Pelo contrário, o peixe é muito mais resistente que nós mesmos. Por quê? Porque ele tem uma mucosa que cobre o corpo dele. Aquela mucosa, ela vai identificar um patógeno, isolar e matar. Então é super rápido, né? A gente não. A gente está sempre em contato com um ambiente externo. Quando a gente toca o olho, o nariz e a boca, se contamina. Então é bem complicado. Aqui ele não causa impacto no pH, porque nós temos uma gota para 2 litros. Depois você põe assim, 1, 2, 3, tá. Quando você colocou, eu coloquei um pouco aí. A gente tem esse hábito de não acreditar na dose. É uma gota, mas quando vai tomar remédio, conta até meia gota, né? Porque é perigoso, né? Então, eu sempre falo que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Errou, passou. No caso nosso aqui, ele não tem impacto no pH. Eu falo isso porque tem produto que tem. Ele pode aumentar o pH ou baixar. Aqui não causa problema nenhum. Aqui não, que isso aqui é agora. Mas aqui. Então, isso é importante também. Ele não espuma. Quem tem esquima, ele não vai ter aquela aquário marinho, né? Não vai ter aquela espuma no sobrecarregar o esquima. Ele vai desintoxicar os metais pesados. Ele vai quelatar. Ele vai reduzir o metal pesado e a bactéria ou a planta vai consumir, né? E ele é bem concentrado, né? 5 ml para... Não, 50 ml para 2 mil litros. Então, disparado pelo mundo, então. Então, um aquário desse daqui, ó, 2 mil litros aqui deve ter uns 400, já dá um volume alto. Mas tem 250, 1 litro para 40 mil, quer dizer, 1 litro para 40 mil aqui tem 400 litros, dá um montão. É bem econômico, né? E tem o safe também. O safe é para mim pouco. É uma gota para 1000 litros. Ele não tem todas as funções do Prime, mas as principais ele tem. E é 1 grama para 1000 litros. 1 grama. Ele é bem acessível também.